Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tércia de Ciências e hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção do nosso PET 3, semana 1 de Ciências do 8º ano. Terceiro bimestre começando, sejam muito bem-vindos! Nesta semana nós estudamos os nutrientes, que são os componentes de todos os alimentos que a gente consome. Esses nutrientes, como nós vimos, eles podem ser divididos em macro e micronutrientes. Macros são aqueles nutrientes necessários em grande quantidade no nosso corpo. Micronutrientes são aqueles necessários em pequena quantidade, porém indispensáveis. Nos macronutrientes nós vimos os carboidratos, as proteínas, os lipídios e também a água, que apesar de não ser um alimento propriamente dito, ela é também uma substância fundamental para o nosso corpo. E, dentre os micronutrientes, nós vimos as vitaminas e os sais minerais. Nós vimos ainda as fibras, que não são necessariamente classificadas como nutrientes, mas que são fundamentais aí para a nossa alimentação e funcionamento saudável do nosso organismo. Vamos então à correção da atividade que esteve presente nessa semana, uma atividade só, pedindo para a gente completar o quadro com os conhecimentos sobre os nutrientes. Era um quadro de resumo. O primeiro nutriente que nós vimos foi proteína. Qual é a função da proteína no nosso corpo? Bom, elas têm função de formar a estrutura do nosso corpo, ajudando na formação dos tecidos e órgãos que compõem o nosso organismo. Em quais alimentos elas podem ser encontradas? Basicamente, todos os tipos de carne, sejam eles frango, carne de porco, de boi, peixes, qualquer tipo de carne que a gente imaginar é formada por basicamente proteínas. Também os ovos e os alimentos de origem láctea, ou seja, os produtos de laticínios. Todos esses alimentos são ricos em proteínas. Em seguida, nós vimos que o próximo elemento é o carboidrato, ou os carboidratos. Existem vários tipos. A função dos carboidratos no nosso corpo é fornecer energia, ela é a nossa principal fonte de energia. E eles também participam da formação de algumas substâncias importantes no corpo de vários seres vivos. Por exemplo, a celulose das plantas, a quitina, que forma o esqueleto de alguns animais. E no nosso corpo, de todos os animais, plantas, todos os seres vivos, os carboidratos, também participam da formação do DNA e do RNA. Bom, eles podem ser encontrados em diversos tipos de alimentos, tem carboidratos mais saudáveis, menos saudáveis, mas basicamente todos os alimentos dessa lista. Mel, cereais como arroz, trigo, aveia, diversos tipos de raízes e também tubérculos. Ambos crescem debaixo da terra, como são chamados, batata, mandioca, cenoura, beterraba e algumas leguminosas, como feijão, ervilha, soja. Porém, também encontramos esse tipo de carboidratos em frutas, que são carboidratos bastante saudáveis, e nos docinhos que a gente gosta tanto, já são carboidratos que não são tão saudáveis assim. Lipídios, quem são eles e qual é a função desses lipídios no nosso corpo? Gente, lipídio é o nome chique que a gente dá para óleos, gorduras. Então, todos os alimentos que são gordurosos, eles são ricos em lipídios. A função desses lipídios do nosso corpo, assim como os carboidratos, é dar energia. Mas não só isso. Os lipídios também participam da formação da membrana plasmática das células, aquela capinha que envolve todas as trilhões de células do nosso corpo. E além de ajudar, por exemplo, na proteção de órgãos internos. Então, quando eles estão cobertos por camadas de lipídios, eles ficam mais protegidos contra impactos. Além disso, os lipídios ajudam a regular a temperatura do nosso corpo. Quanto mais lipídios, mais o corpo fica protegido e quentinho. Onde esses nutrientes podem ser encontrados? Em quais alimentos? Alimentos gordurosos, então margarinas, óleos, carnes gordas, como por exemplo o bacon, já não é tão saudável, a gente pode comer, mas uma quantidade pequena. Nas nozes, no azeite, enfim, uma série de alimentos aí que são ricos em lipídios ou gorduras. Água. Qual é a função da água no nosso corpo?
transportar substâncias. O nosso sangue, por exemplo, é formado em boa parte por água, e ali as substâncias se locomovem aí pelo nosso corpo. Também serve para eliminar substâncias do nosso corpo, substâncias que sejam tóxicas ou desnecessárias mesmo. Eliminamos através da urina, do suor. O que mais? Atuação como solvente. A água dilui, ela dissolve vários produtos químicos no nosso corpo. E isso são situações necessárias, fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. Além disso, a água lubrifica órgãos e tecidos. Imagine, por exemplo, a função da saliva. Lubrifica as nossas vias, que são tanto respiratórias quanto digestórias, né, em comum aqui na garganta, para que ela não se machuque. Então, a função da saliva é hidratar os alimentos para que eles possam descer de forma mais suave. Uma das funções, porque existem outras também. Além disso, a água participa de várias reações químicas e também ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. À medida que nós suamos, a temperatura tende a diminuir. Não fosse isso, a gente ia sentir mais calor ainda. Em que alimentos a água pode ser encontrada? Basicamente em todos, uns mais, outros menos. Em alimentos muito famosos por terem água, melancia, melão, tomate e tantos outros que hidratam o nosso corpo e fazem bem à saúde. Sais minerais. Existem uma série de sais minerais, não vou ficar detalhando todos, estão todos aí na apostila, mas basicamente as funções deles no nosso corpo depende de qual sal mineral a gente está falando. Como a nossa ideia aqui era fazer um resumo, não detalhei, né, nessa resposta. Então, exemplos de sais minerais: cálcio, fósforo, potássio, sódio, ferro, flúor. Por exemplo, o flúor atua nos nossos dentes, fortalecendo e protegendo contra as bactérias que causam cáries. Já o cálcio fortalece os nossos ossos. Então, cada um vai ter uma função diferente. Teria que ter um resumo só para os sais minerais. E em que alimentos eles podem ser encontrados? Bom, novamente, cada tipo de alimento contém um certo tipo e uma certa quantidade de sais minerais. Então, quando a gente garante uma alimentação diversificada, a gente garante também que vai estar ingerindo quantidades diferentes e suficientes de sais minerais. Precisa-se em pouca quantidade, porém são fundamentais e a falta deles pode causar problemas sérios. Da mesma forma, as vitaminas são muitas. Como diz aquela propaganda lá, vai de A a Z. São muitas vitaminas e cada uma tem uma função e uma origem diferente em um determinado tipo de alimento. Novamente, não fiz resumo, mas deixamos aí indicados. Por exemplo, vitamina C está presente nos alimentos cítricos, por exemplo, como limão, laranja, mexerica, são muito comuns em vitamina C. Mas tem um detalhe, viu, gente? Não adianta a gente fazer um suco e tomar horas depois. A vitamina C já foi toda embora. Tem que ser o alimento, além de saudável, ele precisa ser fresco, né? E preparado e utilizado, porque as vitaminas se perdem com muita facilidade. Professora, comprei um suco de limão de pacotinho. Vai me ajudar com a vitamina C? Claro que não, né, pessoal? Porque ali não tem vitamina C. Então, os alimentos, para ter as vitaminas, tem que ser alimentos naturais e não industrializados, de preferência, alimentos frescos e bastante diversificados. E em que alimentos essas vitaminas geralmente são encontradas? Principalmente frutas e verduras frescas. Cada vitamina, uma fruta ou uma verdura diferente. Claro que outros alimentos também possuem vitaminas, como as carnes, o feijão e tantos outros. Na listinha da nossa apostila tem mais detalhes sobre isso. Fibras. Para que servem as fibras no nosso corpo? Para o bom funcionamento do intestino. Quem tem o intestino preso, não vai ao banheiro com muita frequência, precisa se alimentar de bastante fibra. Mas também não adianta só se alimentar de fibras se não ingerir bastante água, porque senão o trânsito ali fica mais complicado ainda. Então, fibras têm que vir junto com água. Com o intestino funcionando de maneira adequada, previne-se o desenvolvimento de doenças sérias, como, por exemplo, o câncer, que pode acontecer aí em casos mais graves, inclusive levar à morte.
Além disso, as fibras dão uma sensação de saciedade. Quando a gente está precisando fazer uma dieta, seja para emagrecer ou para se manter mais saudável, quando a gente se alimenta de fibras, a gente come um pouquinho e fala: nossa, estou satisfeito. As fibras têm essa função. Além disso, elas diminuem o colesterol que entope as nossas veias e artérias, podendo levar aos infartos, e também diminui o açúcar no sangue, que pode levar a diabetes. Ou seja, fibra é só saúde, só vantagem. Onde a gente consegue essas fibras? Principalmente, novamente, frutas e verduras, frescas, bonitinhas, bem preparadas. Nessa semana, pessoal, nós também fizemos uma atividade complementar. Nessa atividade, nós tínhamos uma série de alimentos e foi pedido que a gente colocasse cada um deles numa caixinha de classificação, se ele é um carboidrato, uma proteína ou uma gordura. Na verdade, gente, todos os alimentos podem ser classificados em mais de um tipo de nutriente. Porém, o que foi pedido nesse exercício é qual é o nutriente predominante naquele alimento. Por exemplo, o macarrão. O macarrão, ele é uma massa e as massas contêm muito carboidrato. Porém, para fazer a massa do macarrão também é preciso ovo, por exemplo. E o ovo é rico em proteínas. No fim das contas, a massa do macarrão tem mais proteínas, mais gorduras, mais carboidrato. É por aí o nosso raciocínio. Dessa forma, classificamos todos os alimentos em uma dessas categorias. Assim, vemos que desses alimentos aí da lista, aqueles que são mais ricos em carboidratos, macarrão, batatas, doces, farinha de trigo, pão, mandioca e açúcar, são os carboidratos. Basicamente, gente, massas, docinhos e frutas são todos ricos em carboidratos. Alguns mais saudáveis do que outros, é claro, né? Proteínas. Quem são os exemplos de alimentos que contêm muita proteína? Bife, leite, iogurte, frango, queijo, ovo, peixes e soja. São alimentos, como eu disse, os ricos em proteínas são geralmente aqueles que são carnes, são ricas em proteínas, entre outros também. Gorduras. Margarina, nata. Nata é a gordura do leite, que por sua vez é utilizado para fazer manteiga. Óleos, amendoim, todos esses alimentos são ricos em gordura. Feita a sua correção, pausa o vídeo, confere. Se ficar com dúvida, manda uma mensagem para mim ou para o seu professor de ciências aí da sua escola. E eu encerro por aqui. A gente se vê na próxima semana com a correção do PET da semana 2. E eu vou indo nessa, pessoal. Tchau, tchau. Ah, lembrando, tô deixando aqui no final, ó, na descrição, links de vídeos que vão ajudar vocês a entender melhor o conteúdo. Alguns desses vídeos nós já assistimos ao longo dessa semana de estudos, outros não. Então, se você perdeu algum, clica nos links aqui abaixo na descrição, assista e complemente o seu aprendizado. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau, tchau!